Vamos ajeitando aqui. Olá, graça e paz, você que está chegando agora para nos acompanhar nesse culto online. Sejam bem-vindos, Cláudia, Bianca, Walter. Sejam muito bem-vindos, vamos esperar aí os irmãos. O Elton também chegou, vi a fotinho ali. Alguns irmãos eu consigo ver pela foto, outros eu consigo ver porque vai aparecendo aí para mim, né? Então quero dizer que você é muito bem-vindo para estar conosco nesse culto online. Vai aí mandando para os seus amigos o link, vamos divulgando. Está começando o nosso culto para a glória de Jesus. Vai ser uma benção. Boa noite a todos aí. Esperando aí os irmãos ir entrando, nós já vamos poder compartilhar a palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma boa semana. Boa noite, Raquel. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Sé, Carlene, meninos, irmã Lenice, que bom que vocês estão aí conosco, nos acompanhando. Sejam muito, muito bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho aí, os irmãos estão conectando. Boa noite, Emerson Balbinotti. Que bom ter você conosco nesse culto. Tamargi, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Amém. Vai compartilhando o link com seus amigos, vai compartilhando pelo Facebook. Vamos levar e expandir a palavra de Deus a todos. Amém. Vai chamando os irmãos da igreja, vai postando o seu status. Vamos começar o nosso culto da noite para honrarmos ao Senhor. Paz, Maria Nilson, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Paz, Cláudio, seja bem-vindo, homem de Deus. Deus abençoe vocês aí. Amém, queridos? Gostaria que a gente pudesse, nesse primeiro momento, estar orando, colocando esse culto diante da presença de Deus. Abençoa a sua vida que está nos acompanhando, aqueles que vão nos acompanhar depois pela gravação. Alguns irmãos estão trabalhando, já me mandaram mensagem, não vão poder estar conosco nesse culto, mas depois vão poder ver, né, o vídeo no YouTube e aí vão poder também adorar a Deus. Feche seus olhos, quero orar abençoando a sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado pelo seu cuidado, pela sua fidelidade com as nossas vidas. Pai, nós queremos colocar este culto diante da tua presença. Obrigado por aqueles irmãos que estão conectando conosco. Oramos para que o Senhor nos abençoe, tantos irmãos que estão, ó Deus, pelo Facebook como pelo YouTube. Nós abençoamos esse momento tão precioso, onde vamos compartilhar a tua palavra. Abençoa aqueles que não podem nos assistir agora, vão estar nos assistindo depois, na gravação. Que a tua graça, que o teu favor venha de uma forma sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Olá, Jaque, Marlon, que bom que vocês estão aí conectados conosco também. Boa noite, Carol, lá no YouTube, Carol do Gui. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Queridos, quero poder compartilhar uma palavra com você hoje à noite. Mas antes de nós lermos a palavra, gostaria de compartilhar, né, o que aconteceu hoje pela manhã na nossa igreja. Nós retornamos com o nosso culto presencial. Recebemos aí, né, um decreto do governador nos orientando para que pudéssemos então voltar às nossas atividades, claro, com todas as devidas precauções. E então, mediante isso, podemos hoje reunir com alguns irmãos da igreja que gostariam de estar conosco nesse culto
e estivemos pela manhã. Foi um culto tão gostoso, tão bom, com os irmãos que estiveram ali conosco, mesmo que de uma forma totalmente diferente, afastados uns dos outros, mas a graça e o favor de Deus veio sobre nós também pela manhã, e a mesma palavra que eu compartilhei pela manhã no nosso culto, quero compartilhar também com vocês à noite. Então eu gostaria que você que está nos vendo aí através das nossas redes sociais, que você se sentisse muito livre, possa receber a palavra de Deus aí com a sua família na sua casa. Abre o seu coração, tenho certeza que Deus também vai falar muito com você, ok? E a partir então do próximo domingo, nós retornamos aí com o nosso culto da manhã, e preste muita atenção nessa informação, para apenas 22 pessoas, ok? Nós fizemos todo o distanciamento que é necessário, que estão sendo colocados aí na resolução assinada pelo governador e também pelo secretário da Saúde, e então todo o nosso espaço físico se reduziu bastante para 22 pessoas. E você vai estar recebendo todas as informações através das nossas redes sociais, se você deseja estar conosco no nosso culto de domingo pela manhã. Vamos manter apenas o nosso culto pela manhã, presencial, para 22 pessoas, e pela noite nós vamos estar transmitindo pelas nossas redes sociais aí da igreja, tá bom? Pelo menos nesse primeiro momento, até nós termos mais clareza de algumas coisas. Precisamos orar muito pelo Brasil, todos vocês têm acompanhado as notícias das últimas horas. Mais de 20 mil pessoas já morreram por causa dessa pandemia, mais de 300 mil pessoas, se eu não me engano, né? Não tem esse número exato aqui agora, contaminadas. Precisamos orar, né, irmãos? O país precisa muito da nossa oração. Foi o que fizemos hoje pela manhã na nossa igreja. Também oramos para que Deus nos desse a graça e o favor dele e abençoasse o coração de cada um desses familiares que perderam seus entes queridos. Vocês sabem, né, nós estamos passando por tantas lutas no país, temos as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil. A nossa igreja em Porto Velho voltou há 2 semanas atrás, e também com um decreto do governador pedindo que a igreja voltasse, e logo que a igreja voltou, 2 semanas depois os casos aumentaram. Não estou dizendo que é por causa da igreja, mas claro, tem todo um contexto em cima disso, mas precisou fechar tudo de novo, né? Quem nos acompanhou na live de quinta-feira com o pastor Adeja Mauro, ouviu ele compartilhando um pouco sobre isso. Então a igreja permanece fechada, eles estão fazendo as suas transmissões aí pelas redes sociais da igreja. Precisamos orar, né, por todos os irmãos que estão passando por dificuldades. No final eu quero orar por alguns irmãos da igreja, né, que alguns familiares estão acometidos com Covid, nós queremos também orar, tá bom, queridos? Então quero que você se sinta muito bem-vindo aí hoje à noite para cultuar a Deus conosco. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Quero começar com esse texto. Thaís, Patrick, Jéssica, sejam muito bem-vindos aí para estar conosco nesse culto. Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter em abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de se jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quero ler mais uma vez o versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Queridos, nós estamos vivenciando um momento em tantas áreas, não somente da igreja, mas tantos comércios e tantas outras situações, onde estamos vivendo um tempo de construir ou reconstruir algumas coisas.
É tão interessante, eu estava compartilhando essa palavra hoje de manhã lá na igreja para os irmãos que estavam conosco, e o pastor João também estava dando a mesma palavra com os irmãos na sede. Então, queridos, eu creio que o Espírito Santo está nos direcionando aí para essa mesma direção, né? Nós não conversamos sobre palavra nenhuma, então eu creio que Deus está nos direcionando aí neste mesmo caminho. E o que eu quero compartilhar com você hoje à noite, o tema da minha mensagem é tempo de reconstruir. Eu sei que todos nós já passamos por isso, já construímos, já reconstruímos também tantas coisas na nossa vida. Já passamos pelo tempo de reconstruir, talvez dificuldades que passamos no casamento, dificuldades na área financeira. Já passamos por momentos de reconstruir a nossa casa para que ela possa ficar ainda mais espaçosa para a chegada, né, de mais pessoas para estar conosco. Então, reconstruir ou construir faz parte de nós. E nós estamos passando por esse momento, de uma certa forma ainda sem muita clareza, mas vamos precisar reconstruir algumas coisas. Vamos precisar construir novamente algumas coisas. Eu sei que vai chegar o tempo novamente onde vai se cumprir o que essa palavra diz, que vai voltar o tempo de se abraçar novamente. Foi tão difícil para nós estarmos hoje lá na igreja com os irmãos e não podemos abraçar os irmãos, não podemos chegar perto dos irmãos, mas vai chegar o tempo novamente onde vamos poder estarmos juntos, abraçando uns aos outros, complementando uns aos outros, como nós sempre fizemos como igreja. Por isso que esse texto está dizendo, há um tempo para tudo, e nós precisamos entender esse tempo e entender o momento que também estamos vivenciando na nossa nação brasileira. Temos várias recomendações para que possamos ficar dentro das nossas casas, em isolamento, em distanciamento, usar máscara, usar álcool gel, tantas recomendações. É um tempo para isso. É um tempo para que as autoridades governamentais possam se ajustar para que tudo possa ocorrer bem nas nossas vidas e na vida daquele que nós amamos. Então, queridos, eu quero pensar com você um pouquinho sobre isso, sobre o tempo de reconstruir. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Neemias. É tão interessante quando nós olhamos para a história de Neemias. Deus usou a vida desse homem para reconstruir os muros. E não somente usou a vida desse homem, mas nos trouxe lições preciosas que eu quero compartilhar com você hoje à noite para que nós possamos aprender. Isso eu já tenho praticado na minha vida e espero que você possa praticar também na sua vida. Neemias, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Então Neemias, ele se encontra com o seu irmão e o seu irmão passa a notícia do que está acontecendo em Judá. E as notícias não são nada boas para Neemias. E é interessante lembrar toda essa história de Neemias. Neemias era um estrangeiro, estava numa terra estrangeira, né? O povo judeu estava cativo na Babilônia e Jerusalém estava assolada.
Os muros tinham sido derrubados, as portas das cidades queimadas. O povo tinha sido então levado para serem cativos e permanecia em Jerusalém uma miséria, um desprezo total. E quando essa notícia chega para Neemias, ele tem algumas reações muito interessantes, que talvez eu e você nós já tivemos estas reações em algumas situações da nossa vida. Diversa para o povo de Deus. Mas Neemias então faz a diferença neste tempo de reconstruir. E é isso que eu quero deixar bem claro para você hoje à noite, que você possa, assim como Neemias, fazer a diferença nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, nesse momento onde pessoas estão tendo que reconstruir novamente as suas vidas. Então quero pensar com você o que aconteceu sobre a vida de Neemias, algumas coisas que nos chamam a atenção na vida de Neemias. Esse texto que nós lemos de Neemias capítulo 1, no versículo 3, olha o que acontece, 3 e 4. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias me lamentando. Então, a primeira coisa que acontece na vida de Neemias, ao receber essa notícia, Neemias se desespera. Entra um pavor no coração e na vida de Neemias. Ele senta, ele começa a chorar. E essa passagem diz que ele passa dias se lamentando, dias chorando pelo que estava acontecendo com o povo. E quando nós olhamos para essa situação, quando Neemias então recebe essa notícia, Neemias chora. Essa reação de chorar, de desespero, de pavor, irmãos, é natural em todos nós. É natural em momentos de angústia e de sofrimento nas nossas vidas. Muitas pessoas estão passando por esse momento de reconstruir, mas antes de vir esse momento de reconstruir, estão passando por momentos difíceis, momentos de desespero, momentos onde o pavor está dominando. Se nós formos lembrar logo quando começou toda essa questão de pandemia, onde foi pedido para fechar todos os comércios, muitos empreendedores se desesperaram. Muitos empreendedores ficaram apavorados porque o que eles iam fazer com os seus comércios, o que eles iam fazer com aquilo que é o sustento da vida deles. Então, o apavoramento, a angústia, o sofrimento é natural nas nossas vidas. E depois então que ele se lamenta diante de Deus, ele jejua, ele ora, ele vai buscar a presença de Deus. Mas esse texto vai falar aqui que ele abre o seu coração diante de Deus. E se nós formos olhar lá para... quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. Abra lá comigo no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vai falar sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, quando Neemias está nesse momento tão difícil, de angústia, de desespero, de choro, o que prevalece sobre a vida de Neemias são os frutos do Espírito. A paz, a tranquilidade, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. E é isso que eu quero que você pense em momentos de desespero, de angústia e de pavor. Seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Seja controlado pelos frutos
do Espírito de Deus. Não deixe com que o desespero e o pavor dominem a sua vida. Talvez muitos de nós, logo no começo de toda essa situação, ficamos desesperados, ficamos apavorados. Como vamos fazer? Eu lembro no nosso último culto, do dia 16 de março, falamos sobre isso no culto. Irmãos, como nós vamos fazer quando vir novas recomendações, quando vir novos decretos? Muitos de nós ficamos desesperados. Como vamos fechar a igreja? Como vamos fazer tantas coisas para que as pessoas não possam mais estar juntas? É normal esse desespero, é normal esse pavor. Deus, se você caminha na palavra de Deus, o desespero e o pavor não podem dominar você. E eu não sei se aconteceu isso com você, comigo aconteceu. Fiquei um pouco angustiado no começo, mas eu falei, Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. Deus, eu quero ser controlado nesse momento pelos frutos do Espírito Santo. O desespero e o pavor não vai entrar no meu coração, não vai contaminar a minha vida, não vai contaminar a minha família. Nós vamos continuar guardados pelo Senhor. Então talvez se você está passando por um momento de angústia, um momento de desespero em meio a tudo isso que ainda está acontecendo no país, ou você está passando por tudo isso por causa do seu trabalho, a preocupação do seu trabalho, descanse em Deus. Entregue o seu coração e a sua vida diante de Deus. Quando Neemias entende isso, ele ora e jejua diante de Deus e fala, Deus, olha, nós somos pecadores. Deus, nós fazemos coisas erradas, mas tenha misericórdia de nós. Então, primeiro de tudo, a postura que nós precisamos ter, que Neemias nos ensina, é não sermos desesperados, é não sermos apavorados, mas sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. E o segundo ponto que Neemias nos ensina nessa história de reconstrução é orarmos e jejuarmos. Você sabe, conhece todo o contexto dessa história. Neemias, então, ora diante de Deus, ele jejua na presença de Deus. E aí ele vai diante do rei, o rei olha para ele e fala, o que está acontecendo com você? E ele abre o coração dele para o rei. E o rei então fala, olha, volte para a sua terra natal, construa, continue fazendo, continue trabalhando. Eu vou permitir com que você vá até lá. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 6. Então o rei, estando presente e a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Neemias estava voltando para reconstruir os muros debaixo de direção, debaixo de bênção, debaixo da palavra de uma autoridade sobre a vida dele, dizendo, Neemias, pode ir. Você vai dar tudo certo, depois você volta para cá de novo. Então ele estava saindo desse momento de angústia, de sofrimento, de tantas situações que estavam passando no coração dele. Ele já tinha orado, já tinha jejuado e ele recebeu o favor do rei. E o rei então liberou ele para ir. Vamos ler Neemias 2, a partir do versículo 11, quando ele chega em Jerusalém. Olha o que ele diz. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra.
Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, Neemias volta para Jerusalém, ele faz ali uma espiagem para ver como que está a situação, não compartilha com ninguém aquilo que Deus tinha colocado, simplesmente ele tinha orado e jejuado diante do Senhor. E aí quando ele então observa tudo isso, ele chama todos e fala: nós vamos reconstruir. Deus está conosco, então nós vamos reconstruir. E queridos, é um momento que nós estamos vivendo como igreja, que talvez vamos precisar muito uns dos outros, mais do que desde os primeiros dias. Precisamos reconstruir as amizades, os valores uns com os outros. Precisamos continuar reconstruindo na vida dos nossos irmãos a palavra de Deus. Continuar pregando audaciosamente. Continuar ministrando a palavra de Deus com sabedoria, com graça e com unção de Deus. Então, queridos, é um tempo onde nós precisamos ainda continuar orando e jejuando diante de Deus, para que Deus nos mostre que caminho devemos seguir. Como eu compartilhei pelo começo desse culto, estivemos pela manhã com os nossos irmãos, e foi um momento tão lindo, onde pudemos pensar sobre tudo o que está acontecendo, e falar com todos eles, pudemos interagir bastante ali naquele momento, entendendo que Deus também está nos chamando para reconstruirmos, para recomeçarmos de novo. Talvez nós possamos recomeçar e possa parar de novo, mas o nosso permanecerá também firmado no Senhor, assim como o seu coração está firmado no Senhor. Continue orando pelo Brasil, continue jejuando pelo Brasil. Você que faz parte da nossa igreja, nós temos uma torre de oração 24 horas, uma torre de oração que ela funciona todos os dias do mês. Todos os dias do mês. Você coloca o seu nome e aí, em um determinado horário, você vai orar e vai colocar a vida da igreja, a vida dos líderes, dos pastores, a vida da nação diante do Senhor. É momento de nós continuarmos orando, continuarmos jejuando, buscando a presença de Deus. Buscando entender aquilo que Deus tem para nós. Deus estava direcionando Neemias. Deus falou: Neemias, o negócio é com você. Querido, eu quero dizer para você que faz parte da nossa igreja, Deus está dizendo para mim e para você, está nos direcionando. Continuem orando e jejuando diante de Deus. Não desfaleça. Não pare no meio do caminho. Continue buscando a presença de Deus, meu irmão. Faz a imagem. Tá junto uns com os outros, levantando as nossas mãos na igreja e adorando. E não sabemos até quando vai isso. Estamos aí nesse primeiro passo de liberação, com tantas restrições. Mas precisamos continuar buscando a presença de Deus. Precisamos continuar ligados naquilo que Deus vai nos direcionar.
que você possa estar ligado naquilo que Deus está pedindo de você. Deus vai continuar guiando você no caminho certo, se você desejar, meu irmão e minha irmã. Se você entender esse tempo de reconstrução na minha vida e na sua vida. Já estando no culto, às vezes não é fácil um culto presencial, né, irmãos? Cultuando a Deus como nós já estávamos fazendo. Imagine sem estarmos no prédio físico, ou estando agora com todas as restrições sendo colocadas e responsabilidades colocadas diante de nós. Vamos mudar algumas formas que nós fazíamos, tantas coisas na igreja. Um culto que nós poderíamos ter mais de 100 pessoas na igreja, terá apenas 22 pessoas. É o momento de nós reconstruirmos tudo isso, continuarmos firmados no Senhor. Então, depois de Neemias se desesperar, do pavor vir sobre a vida dele, mas ele venceu o pavor, ele venceu o desespero, ele ora e ele jejua diante de Deus. E é isso que eu quero continuar incentivando você a fazer. Ore e jejue diante de Deus. Mas algo interessante que depois disso Neemias também reconhece o que está acontecendo em Jerusalém. Ele chama as pessoas e fala, realmente a situação é terrível que nós estamos passando. Queridos, nós estamos passando uma situação terrível na nação brasileira. Milhares de pessoas morrendo. Pessoas precisando de um leito no hospital e não tendo leito de hospital vago para que essa pessoa seja atendida. Não podemos negligenciar a atual situação que nós estamos passando. Talvez para nós aqui, na nossa cidade em específico, não, porque não temos ainda tantos casos. Temos já 48 casos, mas talvez para nós, para alguns de nós, está tão tranquilo. Alguns estão negligenciando o que nós estamos vivenciando. Mas vamos reconhecer o que está acontecendo no país. Vamos reconhecer o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Pernambuco. Talvez para nós aqui não está tão forte, porque tomamos também algumas medidas de começo, por mais que talvez relaxamos em algumas coisas, mas se nós não cuidarmos, a tendência é aumentar. Por isso que nós não podemos negligenciar o que está acontecendo. Precisamos reconhecer este momento atual que nós estamos vivenciando. Neemias reconheceu isso. Ele disse, olha, está difícil a situação. Nós estamos numa situação muito terrível. Jerusalém está em ruínas, as portas destruídas pelo fogo. Mas ele diz, vamos reconstruir. Que eu e você possamos ouvir a voz de Deus e dizer, vamos reconstruir através da oração, através do jejum, através de nós nos importarmos uns com os outros que fazem parte da nossa igreja. Então, Neemias reconhece o que está acontecendo em Jerusalém. E sabe o que é interessante, queridos? João 16:33, você conhece esse texto. Vai dizer que nós temos que ter paz em Jesus. Porque no mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós vamos ter angústias. Vamos ter decepções. Mas Jesus está dizendo, tenha bom ânimo. Seja animado, porque eu venci o mundo. Todos nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Vamos passar por crises e tribulações. Todos nós vamos passar. Mas se nós estivermos conectados com o Senhor, se nós estivermos ligados com o Senhor, nós vamos passar animados, empolgados, sabendo que a vitória é certa em Cristo Jesus. Vamos realmente reconhecer esse momento que estamos vivendo atual, um momento tão difícil, tão delicado, um momento como eu li lá no começo do nosso culto em Eclesiastes, um momento onde nós não podemos abraçar as pessoas, onde não podemos estar com aquele que nós amamos, mas nós precisamos entender isso que está acontecendo realmente na nação. Não estamos
de brincadeira, não é algo de brincadeira, é algo sério que está cometendo muitas pessoas. Então precisamos orar, precisamos continuar firmados no Senhor. Então Neemias, ele reconhece esse momento atual. E eu quero que você pense nessa palavra, que você vença o desânimo, que você vença o abatimento que talvez está vindo sobre a sua vida, o desespero, o pavor. Você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias. Que você ore, que você continue jejuando diante de Deus, mas que você reconheça o momento atual que nós estamos passando. Que você faça como Neemias fez. Olha, Deus, nosso povo tem pecado. Nós estamos em caminhos tortos. Nos endireita, nos mostra o melhor caminho. Que você possa abrir o seu coração diante de Deus nesse tempo e reconhecer quem você é em Deus nesse tempo. Então Neemias, ele reconhece toda essa situação. Mas algo tão lindo, já estou indo para o final, que acontece na vida de Neemias e precisa acontecer na minha vida e na sua vida, nesse momento de nós reconstruirmos alguma coisa, que é o mais importante para todos nós, é ouvirmos a voz de Deus. Olha o que diz Neemias 6, versículo 15 e 16. Terminaram de construir o muro e olha o que aconteceu. O muro ficou pronto no 25º dia de Eliú, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Querido, a obra que Deus tem para nós como igreja nessa cidade vai continuar sendo feita, porque Deus vai continuar nos ajudando. Deus vai continuar nos fortalecendo. Então que possamos permanecer firmes, continuar permanecendo firmados no Senhor. Que possamos ajudar aqueles que precisam reconstruir nesse novo momento. Seja na sua área familiar, seja na sua área profissional. Não é momento de ficarmos mais apavorados, abatidos ou angustiados. E eu quero que você declare hoje à noite que o desespero e o pavor não dominam você. Que você vai continuar sendo um cristão relevante na face da terra. Você vai continuar orando, jejuando, praticando a palavra de Deus. Você vai continuar se colocando diante de Deus e falando: Deus, olha para o nosso país, olha para o mundo, Deus, tenha misericórdia de nós. Mas você vai falar assim: Deus, eu também quero te ouvir no meio dessa situação. Eu quero te ouvir no meio desse caos tão difícil que todos nós estamos passando. Eu quero estar conectado com o Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor sobre a minha vida. Querido, eu espero que você entenda essa mensagem hoje à noite. Muitos de nós estamos passando por esse processo de reconstruir nas nossas vidas. Mas que você possa colocar Deus à frente disso. Que você possa ser como Neemias. Deus chamou ele. Deus falou: Neemias, o cara para construir é você. O cara que vai reerguer as muralhas é você, com uma equipe toda. E quando eu estava pensando nessa passagem, irmãos, Deus falou algo no meu coração. Eu não vou reconstruir a nossa igreja sozinho, queridos. Eu vou reconstruir a nossa igreja com todos vocês. Seja aqueles irmãos que vão optar nesse momento de estar cultuando a Deus no culto da manhã, com todas as restrições, seja com você que vai permanecer conosco online. Nós vamos continuar reconstruindo a nossa igreja. A nossa igreja vai continuar sendo relevante na face da terra. A nossa igreja vai continuar sendo relevante aqui na cidade de Araucária. Quantas pessoas conhecem a nossa igreja e sabem do bom testemunho? Conhecem e ouvem falar da nossa igreja e frequentam a nossa igreja, porque as pessoas ouvem falar bem. Então é um momento onde nós, assim como eu falei pela manhã com aqueles irmãos que estavam conosco, é um momento de orarmos para que Deus nos ajude a reconstruir, que Deus nos dê graça nesse novo tempo, que possamos ser guardados pelo Senhor, para que possamos vivenciar os planos e propósitos que Ele tem sobre a nossa vida.
Eu quero orar abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, a sua família. Talvez você tenha ouvido essa palavra e você precisa reconstruir tantas coisas na sua vida. Talvez você caminhava com Deus e você desistiu do caminho. Você precisa reconstruir novamente o caminho. Talvez você está passando por um problema de família tão difícil que você precisa reconstruir novamente. Não desanime, não fique abatido. Claro que o choro vem, o desespero vem, mas se você pedir para o Espírito Santo, Ele vai confortar e Ele vai consolar o seu coração. Se você orar, se você buscar a presença de Deus, se você se colocar diante da presença dEle, se você ouvir a voz dEle, a palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor. Se você quiser e ouvir de Deus, você vai comer o melhor. Você vai vivenciar também do melhor. Queridos, eu creio, todos nós vamos reconstruir novamente a nossa igreja. Tantas igrejas na cidade estão se reconstruindo novamente. Eu falei hoje pela manhã no nosso culto, esse é um ano de tanta alegria para nós, continua sendo, mesmo em meio a essa pandemia, porque a nossa igreja está completando 5 anos aqui na cidade. E nós tínhamos tantos sonhos, tantos projetos para esse ano. Um deles, agora em maio, essa semana, estaria conosco o Giovanni Si, o Mark Anderson. Queríamos ter um evento no final do ano com toda a igreja, numa chácara, uma estrutura maravilhosa. E vamos precisar reconstruir tudo isso. Vamos precisar voltar a sonhar novamente com tudo isso. Ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, dizendo, é possível. Nós vamos continuar firmados na palavra de Deus. Quero orar abençoando a sua vida nesse momento. E também quero aproveitar, queridos, e colocar aqui o nome de algumas pessoas em oração. Nós temos a Vera e o Jorge, são os pais, do Diego, da nossa igreja. Eles moram no Rio de Janeiro. Eles estão com suspeita do Covid-19. A mãe do Diego, a Vera, está bem, já está melhorando, mas o padrasto dele, que é o Jorge, está no oxigênio. Então, quando chegou essa notícia, eu pude orar com o Diego e quero orar junto com a igreja hoje à noite. São pessoas que estão próximas de nós aqui, membros da nossa igreja, que têm os seus familiares sendo atingidos por essas situações. O Hauser também da sede, a sua tia, está com todos os sintomas e ele pediu para que também orasse pela vida dela. Nós queremos orar, irmãos. Talvez você conhece pessoas aqui na cidade, você conhece pessoas próximas da sua casa. Vamos orar. Esse é o momento de nós dizermos, Deus, nos ajuda. Deus reconstrói todo o organismo dessas pessoas que estão sendo acometidas pelo Covid-19. Deus venha com cura nos pulmões. Faça com que os órgãos funcionem normalmente. É o momento de nós orarmos. Queridos, eu quero convidar você para estar junto conosco nesse momento tão precioso. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós entendemos como igreja nessa noite. Senhor, muitas vezes é tão difícil tantas coisas. Mas assim como iniciamos esse culto, queremos entender o tempo de todas as coisas. Pai, não cabe a nós julgarmos ninguém. Não cabe a nós julgarmos o Senhor. Pai, nós queremos realmente entender o tempo e o propósito do Senhor no meio de tudo isso que nós estamos passando. Mas queremos, Deus, entender que também o Senhor tem nos chamado para reconstruir, seja na nossa família, seja no local de trabalho, seja na igreja. Pai, é um momento onde nós precisamos receber mais. Assim como Neemias, Pai, ficou tão abatido naquele momento. Eu oro, Deus, se há irmãos no nosso meio, se há pessoas que estão nos assistindo agora nesse culto, Pai, que estão abatidas, que estão cansadas, Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo venha de encontro na vida dela nesse momento, Pai. Deus, eu dou uma palavra de ordem, diabo, saia da vida dessa pessoa, saia dessa família, desânimo sai agora no nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que os frutos do Espírito Santo venha e domine a vida dessa pessoa.
Deus, eu oro para que ela tenha ânimo novamente. Eu oro para que ela busque a tua presença, que ela jejue diante do Senhor, que ela ouça a sua voz, ó Pai, e que ela coloque diante do Senhor tudo o que está acontecendo sobre a vida dela. Pai, nós declaramos saúde sobre a vida de pessoas que estão passando por problemas tão difíceis na área, ó Deus, física. Senhor, oramos pelo Jorge, oramos pela Vera, Senhor. São os pais do Diego da nossa igreja, Senhor, estão ali no Rio de Janeiro, passando por um momento tão difícil. O Diego está aqui, ó Deus, na nossa cidade, longe dos seus pais. Mas nós oramos, Senhor, venha com intervenção divina. Pai, traga cura sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Oramos pela tia do Halster também hoje à noite, Senhor. Pai, já estamos começando a receber notícias de pessoas próximas de nós, ó Pai. Deus, nós oramos para que o Senhor guarde as nossas vidas, guarde as nossas famílias, Senhor. Pai, eu oro abençoando cada um, ó Deus, daqueles que fazem parte da nossa igreja. Eu os abençoo, aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando, que não fazem parte da nossa igreja, mas têm nos acompanhado nessa transmissão, Senhor. Pai, que eles possam ser fortalecidos no Senhor, que eles possam reconstruir novamente tudo aquilo que talvez o diabo os desanimou, tudo aquilo que o diabo tirou das mãos deles. É um tempo de reconstrução, Pai. Eu declaro que nós continuaremos vivendo os melhores anos, os melhores meses da nossa vida, porque nós estamos firmados no Senhor. Pai, assim como a tua palavra diz, Deus, nós teríamos aflições, nós teríamos angústia. A tua palavra diz que era para termos bom ânimo. Senhor, eu oro para que o bom ânimo venha sobre a vida de cada um de nós. Eu oro para que nós sejamos fortalecidos no Senhor, para que possamos passar por esse momento tão difícil, mas chega lá e dizer: o Senhor nos ajudou, a mão do Senhor foi conosco e Ele nos deu ânimo e coragem, e é por isso que nós estamos aqui. Eu abençoo todo o rebanho que o Senhor tem me dado aqui nessa cidade, na nossa igreja, Pai. Deus, continua guardando, continua, Pai, livrando cada um, Senhor. Obrigado por aqueles irmãos que puderam estar conosco no culto da manhã, esses irmãos que estão conosco agora também online, acompanhando o culto. Pai, eu oro para que haja a renovação, não somente física, mas espiritual nas nossas vidas, Deus. Eu declaro que eles terão uma semana abençoada, uma semana suprida, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Eu abençoo o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom poder estar com você neste culto. Que o Senhor continue guardando toda a sua família. Que você que faz parte da nossa igreja, eu quero trazer uma palavra de gratidão para você que tem, continuado ofertando, dizimando na igreja. Nós temos a nossa conta bancária, você pode fazer um depósito, fazer uma transferência. O banco é Banco Bradesco, agência 6606, a conta é 4999, dígito 9. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue prosperando a sua vida, que você realmente continue sendo fortalecido no Senhor. Foi muito bom estar com você nesse culto, que a graça, que o favor do Senhor continue sobre você. Um beijo no seu coração, shalom juntos, nós confiamos.